escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Mamães, papais, prontos para mais uma aula da nossa EBD Restinga? A paz do Senhor Jesus, crianças! Tudo bem com vocês? Como tem sido a semana de vocês? Como vocês passaram o Natal? Espero que tenha sido um Natal abençoado para a glória de Deus, uma semana abençoada, que o Senhor tenha te dado muitas bênçãos espirituais. Amém? Pronto para mais uma aula da nossa EBD, a nossa aula de número 13. Nossa última aula do 4º trimestre. Ah, que peninha, acabou. Será que acabou? Não, vai ter mais. Não, é a última aula só do trimestre. O ano que vem, se o Senhor nos permitir, iniciaremos um novo trimestre. E aí, novas aulas, com novos personagens, com novas histórias da Bíblia, tá bom? Vamos orar para iniciar nossa aula? Vamos sim. Vamos orar. Se você não sabe fechar os olhinhos, coloca a mão e ora conosco. Papai do céu. Papai do céu. Muito obrigada. Muito obrigada. Por tudo. Por tudo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nos dá uma aula de EBD abençoada. Nos dá uma aula de EBD abençoada. Nos ajuda a abrir o nosso coração. Nos ajuda a abrir o nosso coração. E a nossa mente para ouvir a tua palavra. E a nossa mente para ouvir a tua palavra. Nos abençoe e nos livra de todo mal. Nos abençoe e nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, crianças. Estamos aqui para a nossa aula de número 13. Encerrando a lição com uma história muito bonita. A história, a coroa da prof, a coroa da Nath. História de uma rainha. Vamos falar? Esther, a rainha que salvou o seu povo. A história da rainha Esther, vocês conhecem? Se não conhece, fica aí para aprender. E se conhece, fica aí para aprender de novo, para ouvir novamente e memorizar e guardar essa palavra, essa história tão bonita da rainha Esther. Vamos repetir a lição de número 13 comigo? Esther, a rainha que salvou o seu povo. É a história de hoje, falando da rainha Esther. Vamos ver como foi que ela salvou o seu povo? Vamos. Mas antes, vamos lá. Corre, pega, a Bíblia. O papel e a caneta. Isso mesmo, para anotar os versículos que a prof vai falar aqui. E vamos para o nosso recadinho com a Natália. Então, primeira coisa do nosso recadinho. Quando a criança se salva, antes da EBD, já é que eu tô com a Bíblia aberta. Dá o seu like, que vai estar aparecendo aqui na tela. Se inscreve no nosso canal e nos segue na página da EBD Restinga do Facebook. Isso mesmo, e compartilha a palavra do E Senhor. o like é muito importante para nós. Isso mesmo, dando like, o YouTube entende que muitas pessoas estão gostando do nosso vídeo, então ele vai começar a sugerir os nossos vídeos e assim mais e mais pessoas começam a ouvir a palavra de Deus. E você fez a sua parte de missionário, de transmitir a palavra de Deus, amém? Pegou a sua Bíblia? Vamos para a nossa leitura bíblica, que se encontra em Esther, no capítulo 2 de Esther, o versículo do 1 até o 18. Aí a prof não vai ler todo, tá bom? E também anota aí o capítulo 4 de Esther, falando um pouco sobre essa história de Esther. Do versículo 7 até o versículo 16. É a leitura bíblica sugerida.
Vou repetir para vocês anotarem direitinho e ler durante a semana. Esther, capítulo 2, versículo do 1 ao 18. E ainda em Esther, capítulo 4, versículo do 7 ao 16. Tá bom? A prof vai ler. Toda a leitura é muito bonita. Mas a prof separou aqui um versículo pra gente ler, tá bom? E o rei, o versículo 17 do capítulo 2. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Vamos para o nosso Memória em Ação. Primeiro vamos ler aqui na Bíblia. Está escrito lá em 1 Timóteo, o capítulo 2 e o versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Vamos aqui para o nosso versículo aqui, que a prof colocou, só esqueci de colocar o capítulo e o versículo. Tudo bem. Mas aí a gente já sabe que é o capítulo 2, versículo 4, tá bom? Vamos lá. Memória, eu falo e vocês repetem junto com a Natália, tá bom? Vamos lá. Memória em ação. Memória em ação. Deus quer que todos sejam salvos todos sejam salvos. e venham a conhecer a verdade. Venham a conhecer a verdade. 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. capítulo 2, versículo 4. Novamente. Memória em ação. Memória em ação. Deus quer que todos sejam salvos que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. venham conhecer a verdade. 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. capítulo 2, versículo 4. Isso mesmo. Espero que vocês tenham repetido bem lindo aí em casa, bem forte. Eu sei que muitas crianças ainda não estão podendo participar, muitas igrejas ainda não estão acontecendo a EBD, a nossa, por exemplo, o Distrito 12 Restinga, ainda não está tendo EBD para a área infantil, então a gente disponibiliza aqui através do YouTube e para tantas outras que ainda não estão tendo, tá bom? Não vamos deixar de falar a palavra do Senhor para vocês. Bom, vamos começar a nossa história, criança? A nossa história, ela fala da rainha Esther. Vamos lá. Vocês lembram qual rei que era do tempo da rainha Esther? O rei Assuero. O rei Assuero, ele estava querendo, por alguns motivos, novamente, queria casar novamente. Então ele mandou que os seus soldados, os seus que comandavam a corte com ele queria que escolhessem, que juntassem, mandou juntar todas as moças da Pérsia, mandou juntar todas as moças que ele, dentre todas as moças, ele ia escolher uma para ser a rainha. O nome de um dos conselheiros do rei era Amã. Amã, ele estava ali junto com o rei, trabalhava ali para o rei, e ele ficou incumbido de escolher, de mandar juntar todas as moças para poder se apresentarem ao rei, para o rei escolher a futura rainha, a nova futura rainha. Lá na cidade da Pérsia, tinha um servo de Deus, o Senhor, chamado Mardoqueu. Mardoqueu, a Bíblia fala que ele ele tinha uma sobrinha, uma filha adotiva.
uma filha adotiva. E ele tomava conta dessa filha adotiva. Mardoqueu era judeu. E a filha adotiva dele, ou sobrinha, algumas versões diz, que ela também era judia, a Esté era judia. Mas aí morava lá, na Pérsia. E o rei mandou que juntasse todas as moças. Então Mardoqueu foi e falou para Esté. Esté era muito bonita, era uma jovem simples, mas muito bonita. O Mardoqueu mandou Esté ir para a fila onde se formaram, onde juntaram todas as moças que se apresentariam a rei para ser a futura rainha. Mardoqueu mandou Esté ir, aí falou assim para Esté: ó, não conta lá que tu é judia. Vai e segue o fluxo, vai indo e só não fala que tu é judia e faz o que te mandarem lá. E Esté obedeceu ao pai adotivo, ao tio, e foi. Quando Esté foi, lá tinha muitas moças bonitas. Amã, que era lá junto com o rei, né, tinha escolhido as moças mais bonitas. Dentre elas, quando viram Esté, todos se admiravam com Esté. Muito bonita Esté. O rei, escolhendo várias moças, passou várias moças na frente do rei. Quando o rei viu Esté, o rei se apaixonou por Esté. O rei amou Esté. Lembra a leitura a nossa leitura bíblica? E o rei amou mais a Esté do que todas as outras. Então o rei amou a Esté. Quando o rei amou Esté, o rei foi e mandou chamar Esté. E ele tinha chamado as moças para quê? Para se casar, para ser a rainha no lugar da Vasti. Então o rei foi, deixa eu aqui para não. O rei coroou Esté como rainha. E Esté começou a reinar, a ser rainha no lugar de Vasti. Só que, crianças, lá naquela época, mesmo sendo rainha, ela só poderia ir falar com o rei se o rei chamasse. Então Esté foi coroada rainha e foi para os seus aposentos. Passados um mês, 30 dias, o rei ainda não tinha chamado Esté para conversar com ela, para jantar, para nada. Tinha ficado lá na dele e Esté lá nos aposentos reais dela. Não tinha chamado Esté. Acontece que o perverso Amã não gostava de judeus. E ele não gostava, em especial, de um judeu. Esse judeu, o Mardoqueu, que era o pai adotivo de Esté, o tio de Esté. Mardoqueu não se curvava perante Amã. Amã, como ele era alto escalão na corte do rei, quando ele passava, ele queria que todos se curvassem perante ele. E Mardoqueu não se curvava perante Amã. Então, isso acendeu a ira, a raiva no coração de Amã e tramou algo muito feio contra Mardoqueu e o povo judeu. Ele tramou a morte e fez, crianças, que o rei assinasse um decreto, porque ele foi lá: ó rei, o povo judeu não obedece a tua lei, não obedece a nada que tu fala, e eles merecem, rei, morrer, porque eles são muito desobedientes às tuas ordens, não concordam em nada com o que tu faz. Aí o rei confiou no Amã e assinou a lei, permitindo que matasse todos os judeus. Só que Amã não sabia que a rainha Esté, agora rainha, era sobrinha de Mardoqueu e também era judia. Amã não sabia disso. Então, crianças, quando Amã, através do rei, decretou que todos os judeus fossem mortos, porque
o rei assinou para todos os judeus serem mortos. Mardoqueu, assim que soube, mandou avisar a Esté. Mandou avisar a rainha Esté. Através dos servos dela, ele foi e mandou avisar a Esté. Mas aí, quando chegou a Esté, eu não posso fazer muita coisa. Deixa a Esté aqui assim, para vocês ficarem vendo a Esté. Deixar assim de frente. Eu não posso fazer muita coisa, e agora? Aí Mardoqueu disse assim, lembra-te. Na Bíblia fala, deixa a prof pegar aqui, para ler aqui, ó. Vamos lá. Lá em Esther, o capítulo, deixa o prof confirmar, o capítulo, aqui, o capítulo 4, versículo 12. Aí antes um pouquinho. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esté sobre o que Mardoqueu tinha dito que os povos, os judeus, seriam mortos. Aí Mardoqueu mandou avisar a Esté assim: não aches que só porque tu és agora a rainha, tu irás se livrar da morte. Quem sabe Deus não te constituiu rainha para justamente livrar a todos de serem mortos pelo decreto do rei. E a rainha Esté ficou pensando, pois é, quem sabe Deus não me constituiu para isso. Então, crianças, mas aí vocês lembram que eu falei que só quem poderia entrar na presença do rei? E o rei... Quem fosse... Que foi chamado, e o rei crianças assinou com o anel dele. O que fosse assinado com o anel do rei não podia ser desfeito. Não podia ser desfeito. Então o rei não tinha chamado Esté há 30 dias ou há um mês. Não tinha chamado Esté ainda. Aí Esté foi e mandou avisar, mas avisar Mardoqueu. Faz um mês que o rei não me chama. Aí ela pensou como é que entraria, porque se entrasse na presença do rei sem ser chamado, poderia ser morto. Então, ela foi e falou para Mardoqueu, então façamos assim, mandou também outro servo falar para Mardoqueu, os servos dela. Peça para todo o povo judeu fazer jejum de 3 dias. E eu também farei jejum de 3 dias. E depois entrarei ao rei e falarei com ele. Se ele estender o cedro de ouro dele para mim, eu viverei. Se ele não estender o cedro de ouro dele, morrerei. Mas ela foi tentar. Então, depois de 3 dias de jejum, Esté vai e entra na sala do rei. Quando Esté entra na sala do rei, o rei fica olhando para Esté. E agora? Será que Esté ficou com medo e voltou correndo? Não, crianças. Esté tinha Deus, tinha Jesus com ela no coração e sabia que se fosse para livrar o povo de Deus das mãos do malvado Amã, ele iria protegê-la. Então Esté foi, se aproximou. Quando ela entrou na sala do rei, o rei estendeu o cedro para ela e ela entrou e conseguiu chegar para falar com o rei. Quando ela chegou lá para falar com o rei ficou muito feliz em ter visto Esté. Olha quanto tempo que ele não tinha visto Esté. Ele amava muito Esté e ficou muito feliz por tê-la visto. Então ele foi e perguntou: minha rainha, o que queres? Pede-me o que queres e eu te darei até metade do meu reino. O rei Assuero gostava muito, da rainha Esté. Aí ela, na simplicidade dela, disse: rei,
eu vim apenas te convidar para um jantar. E também convidar o teu servo Amã. Amã ficou muito feliz. A rainha está me convidando para um jantar. Então o rei aceitou ir ao jantar com a Esther. No dia seguinte, a Esther foi e novamente marcou um jantar com o rei e com Amã. E eles foram novamente para o jantar. Quando chegou lá no jantar, o rei já sabia que a Esther queria pedir alguma coisa. Então ele fez: minha rainha, o que queres? Pede-me e eu te darei até metade do meu reino. Ela olhou para o rei Assuero e disse: rei, venho te pedir para que eu e meu povo viva. Aí o rei olhou espantado: como assim que tu e teu povo viva? Aí ele: rei. Ela: rei, tu decretaste uma lei que extermina, que elimina, que mata todo o meu povo, todo o povo judeu. E eu sou judia. Se ao menos, rei, fosse para sermos presos, para sermos escravos. Mas não, rei, estão querendo nos matar, exterminar a mim e a todo o teu povo, e a todo o povo judeu, a todo o teu povo não, exterminar a mim e a todo o povo judeu. Aí o rei ficou espantado e muito furioso. Quem está querendo matar a minha rainha? Aí olha lá, quem estava lá pertinho do rei deve ter ficado assim, tremendo de medo. E agora o que eu fui fazer? Ela olhou para a mãe e disse: é esse, o perverso Amã. O rei se levantou muito furioso. Amã tinha preparado uma forca para Mardoqueu. O rei ficou muito furioso, gente, muito furioso. E mandou fazer a Amã o que ele tinha planejado para o povo judeu e para Mardoqueu. Ele tinha planejado matar Mardoqueu. Então, o rei mandou que matassem Amã, porque ele tentou contra a vida, principalmente da rainha, que ele tanto amava. E Mardoqueu ficou lá no palácio. Mardoqueu ficou ajudando algumas coisas do rei. E Amã teve o fim que ele queria para quem ele não gostava, para o Mardoqueu. Ele morreu. E Esther, criança, Esther foi uma rainha muito corajosa, porque ela sabia que se ela chegasse na presença do rei, o rei não estendesse o cetro dele, ela morreria. Ela não seria nem expulsa, presa, escrava, não. Ela morreria. Ela sabia disso. Mas ela, por amor ao povo dela, aos judeus, povo de quem ela fazia parte, ela arriscou a própria vida. Falando da rainha Esther dessa maneira, ela arriscando a vida, ela não morreu pelo povo judeu, mas ela arriscou a vida dela pelo povo judeu. Nós conhecemos alguém, e se você não conhece, vai conhecer, alguém que tem uma história bem parecida com a da rainha Esther. Conhece? Não esse aqui é só um boneco que a Profi fez para representar. Jesus. A história de Jesus é bem parecida com a história de Esther, ou a da Esther parecida com a de Jesus. A Esther, ela se arriscou pelo povo. E Jesus, o Filho de Deus, ele deu a vida, não só pelos judeus, por todos nós que quiser o aceitar. Lá
todos nós, nascemos com o pecado. Nascemos já com o pecado. Está escrito lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Que todos nós nascemos com o pecado. Com o coração, deixa eu trazer aqui, com o coração sujo do pecado. Todos nós já nascemos assim. Sabe por quê? Por causa de lá de trás, no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Então todos, a Bíblia diz que todos pecaram, estão afastados de Deus. Mas Deus, Ele nos ama muito, 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 muito. Só que Deus, Ele não aceita o pecado. Ele é santo, Ele é puro, Ele não aceita o pecado. Então, por amor a nós, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer em morte de cruz por nós. E quem deveríamos morrer na cruz era quem? Era nós, que nós pecamos. Jesus não pecou. Jesus, Ele é santo. No dia 25, passado agora, na sexta-feira, nós comemoramos o quê? O nascimento. De Jesus Cristo. Não que foi no dia 25 de dezembro. Ninguém sabe. Né, que Jesus nasceu, mas nós comemoramos. Então, no dia 25 comemoramos o nascimento de Jesus. Jesus veio, morreu, veio por amor a nós, para que nós não morrêssemos na cruz. Ele veio, morreu em morte de cruz. Mas olha lá, o túmulo está vazio, Ele ressuscitou. Vamos ler aqui 1 Coríntios. Vamos. Abre a Bíblia comigo. Quem tiver com a Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4 diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Verdade. Segundo as Escrituras. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, glória a Deus, Jesus está vivo. Jesus está vivo, criança. Glória a Deus por isso. E crianças, o sangue que Jesus, dá licença, o sangue que Jesus derramou na cruz, aqui representa o sangue de Jesus. O nosso coração estava assim escuro. Então veio o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Ele veio, derramou seu sangue e nos purificou de todo o pecado, deixando o nosso coração, ó, assim, limpinho, branquinho. Porque Deus quer que moremos com Ele. Eu quero ir morar com Deus. Eu também, você. Então, se você quer ir morar com Deus, você precisa receber um presente de Jesus. Um presente. Para você ir morar com Deus, você tem que crer que Ele morreu e ressuscitou. Você tem que crer que Ele é o Filho de Deus. E para você ir morar no céu, você tem que receber esse presente lindo que Jesus trouxe para nós. A salvação. A salvação. Você tem que receber a salvação. É o presente de Deus e de Jesus para nós. Então, crianças, se você quer aceitar esse presente, se você quer ir morar no céu com Deus, Ele quer você lá. Então, se você quer, não só crianças, mas adultos, papais, mamães, tios, todos que estiverem nos assistindo, se quiser aceitar esse presente,
Feche os teus olhos agora e ora junto conosco. Coloca a mão, ó. Coloca a mão no coração e ora junto conosco, aceitando esse presente que é a salvação, que é Jesus na tua vida. Vamos orar? Querido Jesus, Querido Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus eu creio que o Senhor é o Filho de Deus e que morreu para me salvar, e que morreu para me salvar. morreu e ressuscitou. Morreu e ressuscitou. E hoje eu te recebo como meu Salvador. E hoje eu te recebo como meu Salvador. Entra no meu coração Entra no meu coração e limpa todo o pecado e limpa todo o pecado. e me salva. E me salva. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. amém. Amém. Amém, glória a Deus. Se você aceitou a Jesus, seja bem-vinda à família de Deus. Bem-vinda. Amém. E procure uma igreja, se estiver alguma igreja perto da sua casa, uma igreja que fale a verdade, que pregue a verdade, que fale de Jesus, para que você possa continuar nos caminhos do Senhor. Amém? Amém. Mas antes de encerrar, vamos cantar o louvor? Vamos cantar um louvor. Vamos cantar o louvor da nossa abertura para encerrar o ano. O ano abençoado que Jesus te deu. Amém? Vamos cantar. 1, 2, 3. A melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria. É a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Amém. Glória a Deus. Espero que você tenha um final de ano abençoado. Que o Senhor continue te protegendo, te livrando de todo mal. E no próximo ano estaremos com um novo trimestre, iniciando com novas histórias da Bíblia para você. Quero ver vocês na sede, hein? Beijo, tchau. Fiquem com Tchau. Deus. Fiquem com Deus. Que Tchau. Deus abençoe a sua vida e da sua família. Amém. Tchau.